Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar da eletrólise ígnea, portanto o tema de hoje, eletrólise ígnea. Bom, a eletrólise ígnea é também chamada de eletrólise de massas fundidas. Bom, a pergunta é, o que é eletrólise ígnea? Bom, nós temos aqui a definição que diz o seguinte, é aquela que se realiza com o eletrólito fundido. Então, a eletrólise ígnea é aquela eletrólise que é realizada com o eletrólito fundido. Aqui temos que perceber esta última parte aqui, eletrólito fundido. Primeiro, esta palavra eletrólito aqui significa o quê? Significa que um eletrólito é uma substância que consegue conduzir a corrente elétrica, é um condutor elétrico. Então, uma substância que pode conduzir a corrente elétrica, nós chamamos neste caso de eletrólito. E temos aqui fundido. Esta palavra aqui provém da palavra fusão. Nós sabemos que a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, neste caso, o que é que nós iremos fazer? Para que nós possamos realizar esta eletrólise, é fundamental, primeiro, fundir a substância, fundir o eletrólito. Por quê? Porque na eletrólise, o que nos interessa é termos os íons de uma substância. Nós sabemos que a condutividade elétrica de uma substância é, neste caso, explicada pela presença de íons nessa substância. Então, se nós temos aqui um eletrólito, que é um condutor de corrente elétrica, porque essa substância, em algum momento, tem íons. E na eletrólise, nós precisamos desses íons para que possam sofrer aqui as reações de oxidação e redução. Então, uma das formas de nós obtermos esses íons a partir de uma substância é simplesmente fundindo essa substância, ou seja, vamos submeter essa substância ao aquecimento e devido a esse aquecimento, essa substância vai sofrer um processo de dissociação iônica, vai gerar, neste caso, íons. Então, neste caso, quando uma substância está no estado sólido é aquecida e passa do estado sólido para o estado líquido, então esse processo nós chamamos de fusão. Então, disse que o eletrólito foi fundido. Então, neste caso aqui, nós vamos falar aqui da eletrólise ígnea do cloreto de sódio, que é um exemplo mais clássico. Então, nós sabemos que o cloreto de sódio, que é o NaCl, normalmente é um sólido. Então, se nós aquecermos esta substância aqui, então nós vamos aquecer aqui o cloreto de sódio a uma temperatura de cerca de 101 graus centígrados. Então, devido ao aquecimento, essa substância vai se dissociar, vai gerar aqui o íon sódio no estado líquido e também vai gerar aqui o íon cloreto também no estado líquido. Então, vejam aqui que a substância sólida, quando é aquecida, dissocia-se gerando aqui íons. Então, neste caso, temos uma substância fundida, temos um eletrólito fundido. Nós sabemos que essa substância aqui, em solução, conduz a corrente elétrica, então é um eletrólito. Mas neste caso aqui, como é que nós conseguimos obter esses íons? Por meio da fusão, por meio do aquecimento desta substância. Então, temos agora um eletrólito fundido. Então, tendo aqui esses íons aqui, o que nós vamos fazer em seguida é a respectiva eletrólise. Então, vamos aqui considerar que nós temos aqui o quê? Uma cuba eletrolítica. Então, temos aqui uma cuba eletrolítica. Temos aqui uma cuba eletrolítica. Então, nesta cuba eletrolítica, simplesmente nós vamos fazer o quê? Vamos pegar esta solução que contém esses íons e vamos introduzir aqui. Então, estamos a querer dizer que, no geral, vamos ter aqui uma grande quantidade de íons sódio mais, uma grande quantidade de íons sódio mais, mas também vamos ter o que? Uma grande quantidade de íons Cl- íons Cl-. Então, este eletrólito fundido vai ser colocado nesta cuba eletrolítica. E, de seguida, nesta mesma cuba eletrolítica, nós vamos introduzir lá 2 elétrodos. Vamos colocar lá 2 elétrodos. Nós já vimos isso na aula introdutória sobre a eletrólise. Então, vamos colocar aqui 2 elétrodos. Então, esses 2 elétrodos aqui estão conectados entre si por meio de um gerador de corrente elétrica. Então, aqui nós vamos ter o quê? O cátodo, é o elétrodo negativo, e aqui vamos ter o ânodo, que é o elétrodo positivo. Então, significa que este ânodo está ligado ao polo positivo da pilha, e aqui é o polo negativo da pilha.
Então, quando se fornece a este sistema uma corrente elétrica adequada, o que é que se observa? Algo tão simples. Vejam aqui que o cátodo ele é um elétrodo negativo. Então, quando este sistema aqui é ligado, está em funcionamento, verifica-se que os íons sódio que têm carga positiva são atraídos aqui para o elétrodo negativo, que é o cátodo. Então, esses íons positivos são atraídos aqui para o cátodo. Então, ao mesmo tempo, verifica-se que os íons negativos são atraídos aqui para o ânodo. Os íons negativos são atraídos aqui para um ânodo. Então, em termos gerais, é assim como acontece a eletrólise. Ou seja, quando nós temos aqui o cloreto de sódio fundido, então, quando nós mergulhamos os dois elétrodos e nós ligamos esse sistema, o que se nota é que, neste caso, os íons sódio que têm carga positiva são atraídos aqui pelo cátodo, por este elétrodo aqui que nós chamamos de cátodo, que é negativo. E os íons cloreto são atraídos para o ânodo. Então, aqui no cátodo ocorre o processo de redução, enquanto que no ânodo ocorre um processo de oxidação. Então, o que vai acontecer na realidade é que nós vamos ter o quê? Um processo de redução que vai ocorrer no cátodo. Então, no cátodo, vamos ter um processo de, neste caso, redução. Então, os íons sódio vão receber aqui um eletrão e se vão reduzir para sódio metálico. Em contrapartida, nós vamos ter aqui que no ânodo ocorre o quê? Uma oxidação, né? Uma oxidação. Então, os íons cloretos vão se oxidar primeiro a átomos de cloro e depois esses átomos de cloro se unem, formam moléculas de cloro. Libertam aqui 2 eletrões. Então, vamos ter mais ou menos isto aqui. Então, são essas duas reações que ocorrem em cada elétrodo. No cátodo ocorre a redução de íons sódio, no ânodo, neste caso, a oxidação de íons cloreto. Bom, para que nós possamos escrever aqui a equação global deste processo, primeiro vamos considerar a própria dissociação da substância iônica. Então, o que nós temos aqui? Vamos ter aqui o cloreto de sódio sólido, que se dissocia, forma aqui o NaCl e também o Cl-. Então, temos aqui duas reações que ocorrem. A reação que ocorre no cátodo. Então, temos aqui o Na+, que recebe um eletrão e forma aqui o Na sólido. E temos também aqui a reação que ocorre no ânodo, em que temos aqui o quê? O cloreto, que se oxida, forma o gás cloro, liberta 2 eletrões. Mas aqui notamos o quê? Que na oxidação são libertados 2 eletrões. Então, numa reação redox, a quantidade de eletrões que se liberta na oxidação é a mesma que se recebe na redução. Então, neste caso, o que estamos a querer dizer que, para que nós possamos acertar aqui a quantidade de eletrões, vamos multiplicar aqui por 2, aqui por 2, por 2. Então, agora sim podemos somar isto aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Podemos eliminar aquelas espécies que aparecem antes e depois da seta. Então, temos aqui 2 sódios, aqui temos um sódio. Então, para igualar, multiplicamos aqui por 2, por 2, por 2. Agora, aqui 2 sódios antes da seta, 2 sódios depois da seta. Eliminamos. Temos aqui 2 cloretos antes da seta, eliminamos. 2 cloretos depois da seta, eliminamos. Os 2 eletrões eliminamos, os 2 eletrões eliminamos. O que é que nós temos como final? Temos isto aqui antes da seta, temos 2 NaCl sólido, não há mais nada antes da seta, colocamos a seta. E depois, aqui, podemos colocar o símbolo de aquecimento, mas aqui é uma equação global e ocorre uma eletrólise, podemos deixar. E temos o quê? Aqui, 2 sódios no estado sólido e aqui o gás cloro. Então, este processo ocorre no ânodo e este processo ocorre no cátodo. Então, temos aqui a eletrólise dessa substância. Então, a equação da reação nos mostra o que é que, se nós analisarmos aqui, notamos que estamos a formar 2 mols aqui de sódio a cada 1 mol de gás cloro. Ou seja, a quantidade de sódio que se forma aqui é 2 vezes que a quantidade de
de cloro. A equação da reação nos mostra isso. Temos aqui a formação de 2 moles de sódio para cada mole de cloro que se forma. Mas, se nós voltarmos aqui, nós notamos que cada íon sódio aqui deve receber apenas um eletrão para que se forme o sódio metálico. Então, aqui, em que nós temos aqui 2 moles de íon sódio, são necessários 2 eletrões. Então, é basicamente assim como funciona a eletrólise ígnea. Você funde o composto iônico, seguida coloca essa solução eletrolítica, neste caso numa cuba eletrolítica, mergulha-se lá os elétrodos e as reações químicas ocorrem quando o sistema é fornecido uma certa quantidade de corrente elétrica que é adequada. Recordando que a eletrólise é um processo não espontâneo, então neste caso podemos afirmar que a diferença de potencial que se aplica aqui é menor do que zero. Então, temos que aplicar uma certa quantidade de corrente elétrica, uma certa voltagem para que este processo possa ocorrer, pois naturalmente é um processo que não ocorre. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer acerca da eletrólise ígnea e até a próxima aula.